Saúdo você que está em casa também, ao vivo conosco. Quão bom é estarmos juntos aqui reunidos, né? De forma presencial e de forma online. Bom, vamos lá, dentro da nossa série de mensagens do mês de abril, eu quero encerrar nessa noite sobre o tema Compartilhando Vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, o Evangelho de João, no capítulo 11. Vamos, então, andar um pouquinho aí dentro do capítulo 11 de João. Bom, quando você vem até a igreja, quando você vem para cultuar o Senhor, quando você adentra esse ambiente, você senta em uma dessas cadeiras, onde você abre o seu coração para ouvir a palavra, que vem para transformar nossas vidas. O que vem ao teu coração de imediato? Quando você escuta, você lê a palavra ou a frase, né? Compartilhando vida, transformando vida. O que vem ao teu coração? Então eu vejo aqui várias vidas que foram transformadas pela palavra de Deus, amém? Eu vejo multidões de pessoas agora que foram totalmente transformadas, que um dia Jesus entrou e compartilhou a sua vida nas nossas vidas. Então, quando você lembra do seu passado, vamos ler aqui uma passagem a respeito quando Lázaro foi ressuscitado, depois de 4 dias morto. E ali, a Escritura vai dizer que ele estava dentro de uma caverna, de uma gruta, onde ele foi sepultado. Havia algumas definições ou características da época dentro do sepultamento. Então, qual era a gruta ou a caverna que eu e você, nós vivíamos antes de conhecer Jesus? Será que de alguma forma nós compartilhamos vida naquele tempo? Então, num cenário totalmente de dor, de luto, de total, vamos dizer assim, desconfiança ao público, às pessoas, à sociedade, Jesus chegou naquele ambiente e trouxe vida. Eu tenho certeza, como foi na minha vida, está sendo na tua vida nesse tempo, Jesus tem chegado mais perto e tem compartilhado vida para mim e para você. Mas de que forma eu e você, como povo de Deus, como igreja do Senhor nesse tempo, temos recebido, compartilhado vida? Então vamos à palavra? Quais são as cavernas ou grutas que um dia você viveu? Talvez seja a caverna não da morte física, mas a caverna do pecado, a caverna da religiosidade, a caverna da mentira, a gruta do desespero, da falta de esperança. Vamos lá. Um homem chamado Lázaro estava doente. Era uma situação de dor, de desconforto. Não era um momento de alegria. Não era um momento onde eles estavam celebrando, fazendo festa, compartilhando stories, compartilhando publicação, não. Era um momento onde um homem chamado Lázaro estava doente, enfermo. Havia uma situação que mexia com as estruturas familiares, emocionais, sentimentais daquele homem e daquela família. Momento de luta. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Lembra? Da atitude da mulher que chegou até Jesus, derramou ali, ungiu os pés dele com bálsamo, com perfume, e enxugou os seus pés com seus cabelos, numa total dependência, numa total expressão de adoração a Jesus. Era a mesma mulher. Por isso,
olha só, por isso, há uma ligação de fatos históricos, de fatos que estão sendo contados aqui nessa palavra. Primeiro, se lembrou da mulher que era irmã de Lázaro, que é a mesma mulher que ungiu os pés de Jesus, numa expressão de adoração. Por isso, há uma ligação. Aonde há intimidade, aonde há adoração, sempre o Senhor está perto. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Olha que expressão. As irmãs então mandam um recado para Jesus: Jesus, o homem que tu amas está doente. Essa família fazia parte do convívio de Jesus. Ao receber a notícia, Jesus disse: olha só, o que eu aprendo aqui? O que eu faço com as notícias que recebo no dia a dia? Como eu e você temos recebido as notícias que são compartilhadas por aí. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha a atitude de Jesus, uma atitude de uma declaração de ativação da fé e de uma ativação da cura sobre aquela pessoa. Verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Mais uma vez aqui, nós entendemos uma situação preposital. É a palavra correta, pastora Micaele? Preposital. De Jesus, nesse versículo, ou nessa passagem, ou nessa atitude. Lembra da minha primeira pregação lá no segundo domingo, quando Jesus foi de um lugar para o outro, e ele passou por Samaria? Era uma situação pessoal de uma missão, que ele tinha que cumprir naquele lugar. Então Jesus demorou 2 dias naquele lugar, antes de partir até onde Lázaro, ou a família dele estava. Havia algo aqui, que nós vamos aprender daqui a pouco. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. É necessário que partimos desse lugar. Os discípulos disseram, verso 8: Mestre, mas ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. Esses dias houve situações que o povo judeu queria apedrejá-lo. E o senhor ainda quer ir para lá? E o senhor ainda quer voltar para lá? Algo para impedir um propósito. Quantas vezes, olha para mim, quantas vezes nós estamos na caminhada e surgem situações, palavras, atitudes para impedir o propósito. Essas palavras aqui, essas perguntas, partiram dos discípulos dele. Senhor, mas o senhor vai querer partir para lá? Naquele lugar há um povo que não te quer lá. Ainda há pouco queria apedrejá-lo. E o senhor ainda quer voltar para lá? Jesus então respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. E Jesus é a luz do mundo, amém? Posso ouvir um amém por isso? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas, uma condição, uma situação a mais: se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Verso 11. Tendo dito isso, acrescentou:
nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Uma certeza. Verso 12. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Explicou muito bem a situação aos seus discípulos, nessa partida aonde estava a família de Lázaro. Verso 15. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Como assim, pastor? O que Jesus está dizendo aqui? Olha só, eu fiquei aqui durante um período, para que quando nós estivéssemos lá, chegarmos lá, vocês vão ver, e vocês vão passar a crer naquilo que irá acontecer naquele lugar. Vamos, mas vamos até ele. Verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós, para morrer com o mestre. Verso 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Agora olha para mim. Imagina a situação. 2 dias de caminhada, situações corriqueiras, estava acontecendo ali, os discípulos questionando: Jesus, por que você vai fazer lá? Por que nós iremos para lá? Chega lá, Lázaro sepultado. Eu não vou entrar aqui nas definições de como era o sepultamento da época, mas Lázaro dentro ali da gruta, da caverna, 4 dias. Imagina o estado desse homem, do estado físico, da carne desse homem. O estado onde não havia mais nenhum tipo de esperança. Quantas vezes passamos por isso? Momentos que olhamos no espelho, momentos que olhamos para o casamento, momentos que olhamos para o ministério, momentos que olhamos para as finanças e falamos assim: não tem mais jeito. Quantas vezes já perguntamos ou já expressamos isso? Quantas vezes nós olhamos no espelho, nós olhamos para um diagnóstico médico, para um exame, para um laudo, e nós falamos assim: não tem mais jeito. Quantas vezes? Eu quero declarar que Jesus está aqui. Jesus habita dentro de você. E Ele ainda é um Deus que continua fazendo milagre. É um Deus que ressuscita, que traz vida. Amém? E que mais vem com essa palavra? Verso 18. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão, por causa da morte. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Atitudes diferentes. Verso 21. Então Marta disse a Jesus, outra coisa que nós muitas das vezes expressamos na nossa caminhada. Isso aqui que Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes, olha para mim, seja sincero comigo aqui, quantas vezes eu e você já paramos e falamos assim a Jesus: por que tudo isso? Por que dessa enfermidade? Por que dessa crise? Por que dessa falência? Por quê? E por quê? E por quê? Quantas das vezes a nossa alma gritou, como dessa mulher gritou: Jesus, aonde o Senhor estava?
O Senhor estava ocupado com alguma coisa? Se o Senhor estivesse aqui presente no nosso meio, Lázaro não teria morrido. Quantas vezes nossa alma gritou, ou ainda grita, falando assim: Deus, por que dessa luta? Deus, por que dessa enfermidade? Vamos lá, vamos continuar. Verso 21, 22. Mas também sei que, olha aí, ó, mais uma condição que essa mulher sabia. Mas também sei que, mesmo agora, nesse exato momento, agora, hoje é que dia? 25 de abril, são 19 horas, 53 minutos, horário de Brasília. Deus pode operar um milagre na tua vida, e você sair dessa porta totalmente transformado, curado e liberto. Deus nessa noite, Ele está me dizendo agora: eu estou curando vícios do alcoolismo no nosso meio. A partir de hoje, quando você sentir o cheiro de algo, de alcoólico, seu estômago dará enjoo, nojo, porque Deus está te curando nessa noite, te libertando, te transformando. A atitude dessa mulher: olha, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido, mas eu sei que agora, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus o que vai fazer? Deus lhe concederá. Está aqui, ó, Deus, tu concederá. Esse é o nosso Deus, e nós estamos vivendo num ano da intercessão. O que você tem clamado a Deus nesse tempo? Será que você tem plantado a semente da fé? Será que você tem plantado a semente da intercessão? Será que você tem plantado a semente do clamor? Se você não estiver plantando essas sementes, a colheita do milagre, ela não pode chegar. Nós somos muitos que queremos colher um milagre, mas nós não plantamos joelhos dobrados diante do Pai. Muitos querem a prosperidade financeira, mas não plantam a semente da gratidão e da fidelidade, o dízimo e da oferta. Negam isso todos os dias. Muitos querem colher a colheita da honra, mas nunca plantam a semente da honra. 23, é isso? Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. 24, ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Mais uma limitação aqui física, mais uma limitação de fé. Jesus, eu sei que naquele dia ele irá de ressuscitar, de ressurgir. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Olha o que Jesus disse para mim e para você aqui, ó. Verso 25. Então Jesus declarou, segura aí, viu, com essa palavra aí, hein? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Será que você compreende a profundidade dessa palavra nessa noite, desse versículo? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cadê a igreja que crê no Senhor Jesus aqui? Deixa eu ver, deixa eu ouvir um glória a Deus. Nós somos uma igreja que crê no verdadeiro Evangelho. Nós cremos em Jesus Cristo de Nazaré. É Ele toda a honra e toda a glória. Vamos cantar. Levanta tuas mãos. A Ele a honra, a glória, o poder, majestade, domínio, exaltação. Uribassoria, decantrie, urabas. Enquanto a igreja adora, as pedras são removidas. A Ele, a Ele. A Ele a glória.
Verso 26. E todo que vive e crê em mim, Jesus disse, não morrerá eternamente. Ele pergunta para a mulher, pergunta para mim e para você: vocês creiam nisso? Vocês creiam nisso? IBN chamar, você crê nisso? Igreja do Senhor, você crê nisso? Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Marta respondeu: sim, Senhor, sim, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, verso 28, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. Ele disse em particular: Mestre chegou, Jesus chegou, vai acontecer alguma coisa, alguma mudança vai acontecer. Foi assim quando Jesus entrou na minha vida e na tua vida, algo mudou, algo foi transformado, nada ficou como era antes, tudo mudou. Só mudou o time que eu torço, continuo vencedor. Todos sabem que time que eu torço, né? Depois de dizer isso, Marta disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Quero trazer um conceito aqui, ó. Quando Jesus chega, a religiosidade fica de lado. Os judeus estavam consolando essa mulher. Lembra? Muitos judeus vieram até aquele lugar e ali foram o quê? Consolar aquela mulher, consolar ela, consolar Maria. E na hora que ela ouviu falar, que ela ficou sabendo que Jesus estava lá fora chamando ela, ela levantou-se depressa e foi até ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Olha para mim. Quando Jesus chega, eu saio da religiosidade e eu escolho Jesus. Quando Jesus chega, eu deixo a cultura religiosa, familiar para trás e eu escolho Jesus. Eu deixo o pecado para lá e eu vou para Jesus. Você vai para Jesus ou não? Nós estamos com Jesus e não. Então fala assim, ó, repita comigo, eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus. Você pode ser convicto. Sabe que o inferno agora possa ouvir a tua voz? É assim que acontece quando Jesus chega. Eu saio do lugar da religiosidade, eu saio do lugar da tristeza, eu saio do lugar da podridão do pecado, da escravidão, e eu escolho Jesus, e eu caminho para Ele. Eu escolho Jesus, e eu caminho para Ele. No exato momento ela levantou-se depressa e foi até Ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Verso 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se, olha só gente, atitude, coração abalado, o coração de luto, o coração de tristeza. Ela viu Jesus e ela lançou aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntaram, onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Verso 35, Jesus chorou. Comoção, sentimento. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Não morresse. Olha só, 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo.
que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. É tempo de removermos as pedras que tem atrapalhado eu de você viver a plenitude de Deus. É necessário que eu e o meu e o teu coração nesse tempo permita que Jesus retire as pedras que nos têm impedido de viver milagres, de viver a provisão, de viver o cuidado. Quais são as pedras que precisam ser removidas da sua vida e da minha vida? Jesus disse: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E aquele outro momento, onde você olha para uma pessoa, ou você olha para você mesmo, e você fala assim: ó, não dá mais, já tem 4 dias, para, não tem jeito mais para o ministério, não tem jeito mais para o casamento, não tem jeito mais para as finanças. Pastor, não precisa mais cuidar de mim, eu sei que não vai dar certo, eu sei que eu não vou conseguir. Isso que essa mulher está dizendo: Jesus, o Senhor mandou retirar as pedras, mas já tem 4 dias que ele está morto, não adianta mais. Mas se o Senhor estivesse aqui, ele não estaria nesse lugar. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Jesus respondeu, verso 40: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? É uma questão de crer. É só uma palavrinha, crer. É só você conjugar esse verbo no presente: eu creio, eu creio. É só algo, crer. Eu não, verso 40, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, olhando para os olhos para os céus, para o alto, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Jesus teve uma atitude de ativar o céu na terra, naquele momento. Sabe para quê? Não para que Lázaro saísse da gruta, da caverna ou do túmulo, mas para a multidão que estava ao redor cresce em Deus. Milagres vão acontecer nesse ministério. Milagres há de acontecer na tua casa. Milagres há de acontecer nessa cidade. Milagres há de acontecer nessa nação. Aleluia. Verso 43. Estou encerrando. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Vai lá, desatai ali, aqui ó, verso 44, coloque para mim. Vai lá, desatai e o deixa ir. Tira as vendas, tira as prisões, tira as correntes, tira aquilo que impede Lázaro de andar. Jesus disse assim, ó, vai lá, retira a pedra. Alguém foi lá e retirou a pedra. E hoje quem retira a pedra, que tem nos atrapalhado de crescer, é o Espírito Santo de Deus. Irá de arrancar algumas pedras nessa noite no nosso meio. Depois que Jesus chamou que Lázaro venha, você está entendendo? Você está pegando aí? Lázaro venha. Jesus está dizendo o que? Igreja, se levante. A igreja não está morta, a igreja não está fria. A igreja está viva, triunfante, alegre, feliz, porque nós cremos naquele
que é único de ser adorado, Jesus Cristo de Nazaré. E depois mais uma atitude, Jesus falou assim: vai lá, alguém, em Lázaro, e arranca essas amarras. Quantas vezes, eu e você, olha para mim, quantas vezes, Deus usou pessoas, na minha e na tua vida, para tentar desamarrar as vendas, e nós não aceitamos. Quantas vezes chegou uma pessoa até você e fala: esse caminho não é de vida, esse caminho é de morte, e você não aceitou. Quantas vezes essas pessoas foram lá, retiraram aquilo que impedia Lázaro de caminhar, e Lázaro continuou caminhando, só até aqui. Eu quero que você, nessa noite, vai para casa, e vai para a tua semana, crendo aquilo que está escrito em Marcos 11, 25. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos ficar de pé.